satsang passado, nós falávamos, e vamos continuar falando, sobre o capítulo 5, que o título, vocês devem lembrar, no meio do caminho do meio havia uma flor. Nós entendemos já porque uma flor não é uma flor, e sim uma flor. Falamos sobre os dois entendimentos do caminho do meio, porque é que uma coisa existe e não existe ao mesmo tempo, porque não há nada que seja fixo espacialmente ou temporalmente. O que a gente hoje vê como uma flor, há 6 meses atrás não era uma flor e daqui a 6 meses também não vai ser mais uma flor, porque o universo é esse imenso jogo de Lego jogando consigo mesmo. Nós, inclusive, nós fazemos parte desse processo de transformação de tudo em tudo. Falamos de Ramana Maharishi, que nos ensinava que a única forma, ou a forma mais simples de se atingir a iluminação era tão somente responder a pergunta quem eu sou, e que se nós respondêssemos essa pergunta, nos levaria à iluminação. E nós vamos continuar exatamente a partir de onde nós paramos, eu não sei exatamente onde foi, mas desse processo de desconstrução da realidade. Uma das coisas que eu gosto de falar muito nas oficinas, e que eu vou compartilhar mais uma vez aqui também, foi a experiência que eu tive com a ayahuasca na União do Vegetal, que é um processo ritualístico, religioso, em que se toma rotineiramente a ayahuasca, como é o Santo Daime. E eu tive miragens, esse é o termo que eles usam, né? Visões extremamente interessantes, de várias formas, belíssimas, várias delas, muitas das quais me levaram a compreensões bem interessantes. Uma delas foi uma visão que eu tive sobre a serpente da árvore do conhecimento, do livro do Gênesis. Sobre isso a gente vai falar um pouco mais à frente. Mas o que eu queria trazer, um elemento que eu queria trazer é que uma das sensações mais comuns que eu tive quando eu tomei a ayahuasca foi a impressão de perceber como se tudo à minha volta estivesse vibrando e brilhando intensamente. E quando a gente, obviamente, vai estudar a natureza da matéria no nível molecular, a gente aprende, e é isso a gente também trata no capítulo 5, a gente aprende que, diferentemente do que a gente está acostumado a perceber, nada no universo, absolutamente nada no universo, está parado. Tudo está em um movimento extremamente acelerado, tudo que existe no objeto. A mesa, que parece sólida, onde está o nosso computador apoiado, a cadeira, o chão onde nós pisamos, tudo isso está em um processo de intensa vibração. Então, tudo está em constante vibração. Além disso, diferentemente também do que nós temos a impressão, ou da maneira como nós vemos a realidade, a matéria ela é feita de 99,9999169% de espaço vazio. Tem uma comparação que mostra isso muito claramente. Se nós colocarmos um átomo de hidrogênio do lado do outro, e nós pudéssemos aumentar esse átomo de hidrogênio, eles seriam como 2 estádios do Maracanã. No centro do campo do Maracanã, nós teríamos o núcleo do átomo de hidrogênio, que teria o tamanho de uma bola de gude. E o elétron ele giraria em torno das arquibancadas do Maracanã. Então, o átomo, na verdade, é um imenso, um gigantesco espaço vazio. Então, tudo no universo é oco e vazio, e tudo vibra intensamente. Então, o questionamento que eu trago a partir da experiência com a ayahuasca, que é uma reflexão importantíssima para nós adotarmos uma postura mais humilde em relação à nossa compreensão da realidade, o que é real? É o que eu estou vendo agora, ou o que eu estou vendo, ou estava vendo, ou vi, ou a maneira como eu percebi a realidade
quando estava consumindo a ayahuasca. Porque o que eu chamo de realidade não é mais do que informações, impulsos elétricos mediados por substâncias químicas no meu cérebro. Então, se eu altero essas substâncias químicas, a forma como eu percebo a realidade, ela muda completamente. Então, vejam que não há como eu dizer que a realidade é de uma forma ou de outra. São apenas percepções diferentes de uma realidade que nós não conseguimos perceber como ela verdadeiramente é. A gente traz até a reflexão de Immanuel Kant, né, da crítica da razão pura, que é um tratado em que ele fala exatamente sobre a relatividade de tudo que a gente vê, porque nós jamais seremos capazes de perceber a realidade como ela é. O que a gente chama de realidade não é mais do que a forma como os nossos cérebros interpretam impulsos elétricos mediados por substâncias químicas em nosso cérebro. E se a gente parar para pensar sobre isso, a gente vai compreender a profundidade dessa percepção e como isso pode mudar radicalmente a maneira como nós entendemos aquilo que nós chamamos de realidade. Imaginem, esse é um exemplo que eu dou sempre na oficina, imaginem que você vá no médico e o médico, um oftalmologista, examina a sua visão e diz, olha, eu lamento informar que você está com um problema sério de visão e a sua visão vai ser reduzida apenas a 1% do que você vê hoje. Se nós recebêssemos essa informação, obviamente, a conclusão que todos nós teríamos é de que, bom, eu vou ficar cego, porque se minha visão vai se reduzir a 1% do que ela é hoje, eu vou ficar completamente cego. O que a gente não sabe é que a radiação eletromagnética, o que a gente chama de cor, de luz, que os nossos olhos percebem, é menos de 1% da radiação eletromagnética que está do lado de fora. Então, o espectro da radiação eletromagnética é 100 vezes maior do que essa faixa extremamente limitada, que vai de 0,4 micrômetros até 0,75 micrômetros aproximadamente, que é a única faixa de radiação eletromagnética que os meus olhos conseguem ver. Então, 99% do que está do lado de fora em termos de radiação eletromagnética eu não consigo ver. Além disso, o que os meus ouvidos conseguem escutar também é menos de 1% do espectro acústico que está do lado de fora. E 90% de todas as informações que eu recebo, e com base nas quais eu construo a minha concepção de realidade, vem da minha visão e da minha audição. Então, vejam, nós somos literalmente surdos e cegos, e com menos de 1% da informação que nós recebemos do que está lá fora, nós reconstruímos dentro das nossas mentes aquilo que nós chamamos de realidade. Então, a realidade do lado de fora, ela simplesmente não existe da maneira como, durante toda a nossa vida, nós acreditamos. Então, além da flor existir e não existir, porque não existe uma flor indivisível no espaço e no tempo, o que eu percebo como flor é uma leitura extremamente limitada desse objeto, que, como nós vimos, também não existe enquanto objeto, e sim como um processo, e esse é um dos entendimentos importantes do budismo. Não existem objetos. Tudo que existe são processos. É o universo se transformando em tudo o tempo inteiro. Nós falamos sobre isso no satsang passado, quando tratamos das 3 marcas da existência. Apesar de termos esse dado que é científico, de que nós só conseguimos enxergar 1% e ouvir 1% do que está do lado de fora, além disso, a nossa capacidade cognitiva, ela está restrita a 3 dimensões, basicamente. Nós só percebemos 3 dimensões do espaço, mas o tempo, que, como nos ensinou Albert Einstein, é, na verdade, a 4ª dimensão.
Então, nós vivemos num mundo de 4 dimensões, 3 dimensões do espaço, mais a 4ª dimensão, que é o tempo. E achamos que o universo existe em 3 dimensões. Ocorre que os modelos matemáticos mais avançados e as formas mais elaboradas de explicar os fenômenos físicos no universo, como é a teoria das cordas, por exemplo, sugerem que, na verdade, não existem 3 dimensões do espaço mais o tempo. O universo, provavelmente, ele é formado por 9 dimensões do espaço mais o tempo. Então, o que a gente chama de realidade tridimensional não seria mais do que uma projeção no nível cognitivo que nós temos capacidade de compreender de um universo com várias outras dimensões que nos são inacessíveis em razão da nossa capacidade, da limitação da nossa capacidade cognitiva. Então, esse preâmbulo, eu acho que enquadra bem a relatividade e a limitação daquilo que a gente acha que é real, do que a gente chama de realidade. E é interessante a gente entender que há muitos fenômenos, obviamente, a partir dessa perspectiva, a gente compreende que há muitos fenômenos que nós não conseguimos compreender nem explicar. Por exemplo, os animais, eles têm sentidos, percepções que nós não compreendemos. Quando houve aquele grande tsunami no Oceano Índico e vários outros relatos bem documentados, publicados em trabalhos científicos de renome, já se mostrou que os animais, eles percebem quando um terremoto vai acontecer, às vezes até 10 dias antes do terremoto acontecer. Há inúmeros relatos. Há uma caverna na China em que várias cobras estavam hibernando em pleno inverno e todas elas saíram para fora um dia antes de acontecer um grande terremoto. Da mesma forma, em Áquila, na Itália, um dia antes de um terremoto destruir a cidade foi invadida pelos sapos que viviam dentro do lago da cidade. De alguma forma, eles perceberam que ocorreu um terremoto e saíram de dentro do lago. Então, existem inúmeros e recorrentes depoimentos que contextualizam a forma como os animais conseguem, de alguma maneira que nós não compreendemos, porque cientificamente nós não compreendemos ainda, como é que eles percebem os terremotos, ou como, por exemplo, as aranhas percebem que vai vir uma tempestade ou que vai cair uma chuva muito forte e mudam o seu comportamento a partir disso. Isso nos traz também uma outra lembrança da relatividade com que nós percebemos a realidade, que é o fato, e isso é um fato extremamente importante que nós esquecemos o tempo inteiro, de que nós também somos animais. Embora tenhamos a arrogância motivada pelo nosso egoísmo projetado no nível de espécie, no nosso antropocentrismo, acreditando na ilusão de que o universo, o planeta Terra, teria sido inteiramente criado para a espécie humana, nós perdemos a capacidade de nos percebermos como animais que somos. Continuamos a ser macacos, menos pelos do que a maioria dos macacos, dos nossos primos mais próximos, com a maior capacidade cognitiva, mas não deixamos de ser macacos, continuamos a ser macacos. Mas perdemos a conexão com a nossa natureza animal porque é só olharmos à nossa volta. Nós estamos cercados de concreto, de aço, de vidro. Nós não vivemos mais na natureza, nós perdemos a capacidade de dialogar, de conversar com a natureza, de ler, de ouvir a natureza. Quando nós vamos às tribos primitivas, por exemplo, nós temos os xamãs, os líderes religiosos espirituais, que conseguem ainda ter essa percepção. Os próprios pescadores têm essa capacidade de olhar para o mar e de conseguir ler coisas que não há nenhuma outra forma de se traduzir, senão uma percepção extrasensorial que vem dessa conexão com a natureza, que nós perdemos porque nós nos blindamos, nós nos cercamos de concreto e de aço
nós nos aprisionamos voluntariamente dentro dessas gaiolas de cimento na qual nós vivemos. E não apenas nós nos enclausuramos fisicamente, mas também fizemos a mesma coisa espiritualmente. Porque se o mundo do lado de fora, aquilo que a gente chama de realidade, não existe fisicamente, o mundo do lado de dentro, aquilo em que nós acreditamos também ser real, que é fundamentalmente o personagem que a nossa mente criou ao longo da nossa vida, também não existe. Então, nós vivemos mergulhados numa ilusão do lado de fora e do lado de dentro. Ou seja, o mundo que eu chamo de real do lado de fora não existe, é uma ilusão literalmente construída pela minha mente através da intermediação de substâncias químicas em meu cérebro. Não existe a realidade do lado de fora na forma como eu a percebo. E não existe também esse indivíduo, esse ego, que é o meu personagem, que eu passei a minha vida inteira construindo. Essa ilusão de individualidade, de desconexão com essa realidade a qual eu pertenço, que é a natureza a qual eu me referia antes, mas que vai muito além da natureza, é o próprio universo que somos todos nós e que perdemos a capacidade de perceber. E um dos princípios fundamentais do budismo e do hinduísmo, também do hinduísmo Vedanta, é exatamente de que todo o nosso sofrimento nasce dessa ilusão interior, dessa ilusão de separação, dessa ilusão de individualidade, dessa incapacidade de me perceber como parte de tudo que existe, como parte do universo que eu sou, que se manifesta e que se revela através de mim. Eu sou o universo observando a si mesmo, consciente da própria existência. Eu sou o universo brincando de Lego consigo mesmo. Eu sou uma peça, ou trilhões de peças desse jogo de Lego que o universo joga consigo mesmo nesse momento e nesse lugar. Um outro aspecto interessante sobre essa compreensão da realidade, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu acho importante pautar aqui brevemente. Eu falei da experiência que eu tive com a ayahuasca, mas sinestesia, por exemplo, é um processo que algumas pessoas nascem sinestésicas, em que os sentidos se misturam no cérebro. Ou seja, a pessoa escuta um som e vê uma cor a partir daquele som. Existem outros tipos de sinestesia, como, por exemplo, você associar um gosto a um som, como se no cérebro dessas pessoas a percepção desses sentidos estivesse misturada. Por que é importante a gente entender isso? É importante a gente entender isso para reforçar essa compreensão da relatividade do que eu chamo de real. São elas, essas pessoas nas quais esses órgãos do sentido se misturam, que não é real, ou é a minha forma de ver a realidade que não é real, ou na realidade, para usar a mesma palavra, nenhuma das duas eu posso chamar de real, porque cada um de nós tem apenas uma leitura extremamente tosca, extremamente limitada do que a gente chama de realidade. Tendo falado sobre a sinestesia, eu vou voltar a um koan que eu mencionei, acho que mencionei duas coisas sobre as quais eu quero falar antes de concluir. A primeira delas é um koan que eu acho que eu mencionei no nosso satsang passado, que ele diz o seguinte: antes de se iniciar no caminho da iluminação, acho que nós terminamos exatamente com esse koan. Antes de nos iniciarmos no caminho da iluminação, uma montanha é somente uma montanha e um riacho é somente um riacho. Quando iniciamos no caminho da iluminação, uma montanha deixa de ser somente a montanha e um riacho deixa de ser somente um riacho. Mas quando nós nos iluminamos, a montanha volta novamente a ser somente uma montanha e o riacho volta a ser somente um riacho. Qual é o significado? Qual é a interpretação desse koan? E há várias interpretações. E eu tenho duas formas de interpretar esse koan que, para mim, são muito
elucidativas, que iluminam bastante aquilo que a gente chama de realidade. A primeira é na perspectiva da espécie humana, a segunda na perspectiva do espécimen humano, ou seja, do indivíduo. Então, veja, no entendimento do indivíduo, começando pelo segundo que eu mencionei, quando nós nascemos, nós não nascemos com um ego, nós não nascemos com esse personagem construído. E, inclusive, não sei se vocês sabem, mas até os 3, 4 anos de idade, a criança ainda não tem a compreensão de que outras pessoas podem ter informação que ela não tenha. Ela não tem o que a gente chama de uma teoria da mente. Tem um vídeo muito legal no YouTube que mostra isso, que a gente até compartilha na oficina. O pessoal que fez a oficina deve lembrar desse vídeo agora. Porque, por exemplo, um macaco, um gorila, por exemplo, como o coco, não sei se vocês já ouviram falar de coco, macaco, mas ele e vários macacos são capazes de desenvolver uma linguagem de sinais e de conversar de verdade com os seres humanos. Algumas pessoas não sabem ainda que nós já conversamos com animais. E conversamos mesmo, porque eles expressam sentimentos, eles dizem que estão com sede, com frio, com medo, eles pedem coisas, enfim, eles constroem novas frases com as palavras que eles aprendem. Tudo isso o macaco já é capaz de fazer. Então, nós somos capazes de nos comunicarmos com os animais, com os macacos, principalmente. Mas tem uma coisa que nenhum macaco nunca fez. E quem participou da oficina, obviamente, sabe que nenhum macaco jamais fez uma pergunta. Nenhum macaco nunca perguntou nada a um ser humano. Porque da mesma forma que uma criança de 3, 4 anos, o macaco ele não tem uma teoria da mente. Ele não sabe que aquela pessoa, aquele outro ser com o qual ele está interagindo, pode ter informações que ele não tenha. Então, por isso, ele não faz uma pergunta. Da mesma maneira que uma criança até a idade de 3, 4 anos, e quando ela percebe que o outro pode ter informações que ela não tenha, começa uma idade muito característica na infância, que é a idade dos, vocês vão lembrar, dos porquês, em que a criança começa a perguntar o porquê de tudo, porque ela, a partir daquele momento, percebe que o outro tem informações que ela não tem. E essa idade do porquê marca exatamente o início dessa dissociação, desse processo de ruptura com o todo, a partir do qual a criança vai, com as informações que ela recebe, com as palavras que ela escuta, construindo o seu personagem e passa, a partir de então, gradativamente, cada vez mais, a acreditar que ela é aquele personagem que ela própria construiu através da sua mente, com os tijolos dos pensamentos, das informações que ela recebeu. E o grande problema disso, como nós vimos, acho que no satsang passado, é que 90% do tempo nós estamos no automático, fazendo coisas sem pensar, sem refletir, no nosso dia a dia, e quando nós estamos no automático, nós estamos literalmente reproduzindo os programas que foram baixados em nós quando tínhamos 2, 3, 4 anos de idade. Ou seja, nós estamos 90% do nosso tempo, na verdade, vivendo a vida de outras pessoas e não a nossa própria vida. E vivendo, mais do que tudo, a nossa existência através desse personagem que nós construímos e que continuamos. Veja, nós construímos esse personagem a partir das informações que recebemos, das opiniões que recebemos, das validações que recebemos. E continuamos a fazer isso. Porque durante toda a nossa vida, nós burilamos, trabalhamos nesse personagem, experienciando, vivenciando a existência através desse personagem que nós construímos e que aferimos todo o tempo a partir da opinião dos outros, a partir da régua dos outros, que é um instrumento pelo qual nós validamos aquilo que nós acreditamos que somos. Essa é uma noção tão equivocada, tão ilusória,
da realidade interior, como é ilusória a noção que nós temos da realidade exterior. Acreditarmos que nós somos esse personagem construído pela nossa mente, e não o ser subjacente a esse personagem. E vivemos a nossa existência, portanto, através desse ego que nós construímos, desse personagem que nós construímos. E quanto mais acreditamos nesse personagem, quanto mais espessa for a parede desse ego, desse casulo, dentro do qual nós nos protegemos, menos capazes nós seremos de perceber os outros seres como parte de nós mesmos. Menos capazes seremos de percebermos que nós somos o próprio universo e não apenas este corpo físico delimitado por esses braços, por essas pernas, por essa cabeça e por esse tronco. Menos capazes nós seremos, portanto, de amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Então, se libertar da ilusão da individualidade é se libertar da identificação com o nosso ego, da nossa identificação com o nosso personagem. É recobrarmos a nossa natureza de sermos aquilo que verdadeiramente somos, o próprio universo, e não essa imagem ilusória construída pela nossa mente, na qual nós acreditamos que é quem nós verdadeiramente somos. A última coisa que eu queria dizer, para finalizar esse entendimento da ilusão do lado de fora e da ilusão do lado de dentro, é a importância da palavra nesse exercício de construção. Porque as palavras, o pensamento estruturado em palavras, são os tijolos com os quais nós construímos esse ego. Nós vivemos em um universo compartimentado, estilhaçado, estraçalhado, na verdade, em trilhões de trilhões de trilhões de coisas, como se tudo existisse de forma separada. E essa separação em palavras de tudo que existe, ela se transporta para uma compreensão psicológica profundamente equivocada de que tudo existe separado de tudo, quando, na verdade, não há como nada ser separado de nada do universo. Da mesma maneira, como diz Alan Watts, que não há como eu separar ou dizer ou definir claramente o ponto onde termina a minha cabeça e começa o meu pescoço. Que lugar é esse? Não existe essa separação. Da mesma maneira que aquilo que eu chamo de árvore, de coqueiro, de pedra, de mar, são apenas nomes dados a um todo, que é o próprio universo, que se manifesta de diferentes formas. E, didaticamente, é útil utilizar essas palavras para que a gente possa, inclusive, se comunicar. Mas o problema é que esse código de comunicação ele termina permeando a própria forma como nós compreendemos a nossa existência, fundamentada nessa separação, nesse estilhaçamento do universo em trilhões de partes, em trilhões de coisas, como se essas partes pudessem existir separadas umas das outras. No Tao Te Ching, tem duas coisas extremamente importantes. A primeira delas, ele fala: sem nome é o princípio do céu e da terra, mas o com nome é a mãe de 10.000 coisas. Ou seja, ele ressalta que aquilo que é de mais fundamental no universo não tem como ser nomeado. E ao nomear, eu estilhaço, eu divido, eu separo esse universo em coisas. Reparem, logo no início da Bíblia, no livro do Gênesis, você tem: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vejam a importância da palavra, do verbo, ou seja, ao nomear eu crio e passo a acreditar que eu também sou resultado dessa criação, dessa coisificação do universo ao qual eu pertenço como uma entidade separada, com um nome, com um sexo, com uma idade, com uma profissão, que não são mais do que criações da minha mente. Para terminar, eu sei que eu falo isso várias vezes, né? Para terminar,
mas eu vou falar mais uma coisa só. Para terminar, é interessante a gente refletir sobre os 3 movimentos no caminho da iluminação. O primeiro movimento é o movimento que a gente treina durante o processo meditativo, que é dar um passo para trás de si mesmo, a gente já falou sobre ele, que é conseguir se colocar na condição de observador de si mesmo. Significa romper com essa identificação com esse personagem. Dar um passo para trás do seu personagem e recuperar a sua autoridade de ator que move o personagem e não mais viver a existência através do personagem pensando que é o ator. Então, esse é o primeiro movimento no caminho da iluminação. O segundo movimento no caminho da iluminação é o movimento de levantar a cabeça, de tirarmos o nosso olhar do nosso umbigo, acreditando no nosso ego, para olharmos o próximo e passarmos e ganharmos a condição de nos vermos, de nos reconhecermos nos outros seres. E o terceiro movimento no caminho da iluminação é o movimento de abrir a mão, de largar e de se deixar fluir com o rio sem resistência, que também essa noção de se deixar fluir ela é trazida no Tao Te Ching com o termo Wu Wei, W-U-W-E-I, Wu Wei. Wu Wei significa o esforço através do não esforço, significa o se permitir fluir com o rio da nossa existência sem nenhuma resistência, que nas palavras do grande yogi brasileiro Hermógenes significa entrega, confia, aceita e agradece. Jai Gurudev. Então, eu acho que com essas reflexões a gente encerra o 5º capítulo e acredito que a partir de tudo isso que compartilhamos, temos a essa altura uma compreensão melhor de por que uma flor não é uma flor, e sim uma flor, e porque no meio do caminho do meio tinha uma flor sobre a qual nós falamos tanto nesses 2 últimos